De verdade, eu tentei de todas as formas pertencer ao mundo. E quanto mais eu tentava pertencer ao mundo, eu entendia que eu não pertencia a lugar nenhum. Eu vim te dizer que o pecado roubou a minha identidade também. Depois de tudo que aconteceu, ter engravidado, pecado dentro da igreja, jovem, acabado de me converter, né? Acabado de entrar pro evangelho. Eu não tentei voltar para Deus. Eu tentei ser outra pessoa. É muito mais fácil você ter uma nova identidade do que encarar a vergonha de voltar para a antiga. Eu olhava para a menina que amava Jesus, que ia para a igreja, que servia e que sonhava com tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para mim, e com tudo o que tinha acontecido, eu não conseguia mais me reconhecer. Sempre achei que o problema fosse eu. Então, se eu mudasse de verdade, talvez eu conseguisse me livrar daquilo, sabe? E essa dor cessasse também. Foi aí que eu comecei a procurar pertencimento em lugares onde Jesus não estava. Festas poderiam preencher meu vazio. Usos de substâncias químicas poderiam silenciar a dor que eu sentia. Gente, eu vou falar a verdade, tá? Eu não vou ficar mentindo pra vocês, não. Achava que me expor demais, expor meu corpo e etc. poderia fazer alguém me enxergar de uma forma que eu não conseguia me enxergar, eu queria chamar a atenção. Novos relacionamentos poderiam apagar a história que eu queria esquecer. Eu pensei que quanto mais eu me afastasse daquela Lorena no começo, daquele primeiro amor, eu conseguiria sentir menos saudade daquilo. Quem conhece a Cristo, quem já esteve na presença de Deus, pode até tentar viver longe dele, mas nunca consegue fazer do mundo a sua casa. O pecado ele pode até endurecer o seu coração por um tempo, mas ele não vai apagar a marca que Cristo deixou um dia. Explodir sua cabeça. Eu saía, eu mascarava, eu sou uma mulher autista, para quem não sabe, então eu fazia isso com excelência. Eu vivia minha vida como se nunca tivesse conhecido a Cristo, completamente longe. Mas bastava um silêncio, um deitar a minha cabeça no travesseiro, que eu sentia saudade de Cristo. Eu lembro que tinha dias que eu chorava no quarto sozinha, de saudade de Jesus. De verdade, eu sentia saudade de Jesus. Pega comigo. Satanás, ele não quer só que você continue pecando. E eu falo isso em todos os meus vídeos. Não é só o pecado. Ele não quer só que você continue pecando, além das consequências que você vai colher, muito que bem que você sabe. Aqui nessa fase da minha vida, nessa história, ele queria que eu construísse a minha identidade baseada no meu pecado. Que eu deixasse de me enxergar como filha, como resgatada, como amada, mas sim como uma pecadora que engravidou dentro da igreja, que agora está em mais pecado, que está se afundando ainda mais, que fracassou, que foi longe demais, que perdeu todas as chances. E principalmente uma das coisas que me entristecia muito, que eu nunca mais seria usada por Deus. Mas é assim que Deus olha para nós? Será que é dessa forma que Deus me enxergava naquela época? Quando você lê a parábola do filho pródigo, ele saiu de casa tentando encontrar uma nova vida. E o pior é que no fim ele descobriu que nunca foi a falta de liberdade, era a falta de pertencimento. Olha que coisa, eu sempre tive problema com pertencimento. Ele podia morar em outro lugar, vestir outras roupas, estar cercado de pessoas, mas ele nunca deixou de ser filho. A distância mudou onde ele estava, mas não mudou quem ele era. Quando você passa uma parte da sua vida tentando construir uma identidade longe de Cristo, não sei em quanto tempo você vai descobrir isso, mas eu preciso te dizer que não existe. Porque a nossa identidade nunca foi construída sobre os nossos acertos, mas sobre aquilo que Deus declarou ao nosso respeito. E o pecado, ele pode distorcer isso de uma forma tão grande, ele pode confundir isso de uma forma tão enorme e pode te fazer esquecer por um tempo. Mas ele não pode tirar a autoridade de reescrever aquilo que Deus escreveu primeiro, a não ser que você não retorne, a não ser que você de fato não queira.
Talvez você esteja me ouvindo e nesse momento você está tentando sustentar uma identidade que nunca te traz paz. Porque se tem uma coisa que quem vive longe da presença de Deus sabe, você não terá paz. Se você já teve contato com Cristo, você não terá paz. Eu não tinha paz. Gente, eu tinha cabelo de todas as cores: rosa, ruivo, loira, morena, curto, médio, longo, franja, sem franja. Todos os tipos de estilos eu tentei. Todos os tipos de grupos que você possa imaginar, eu tentei. Eu me esforcei muito, eu tentei demais. Eu tentei muito. E eu repito, todas as minhas tentativas, todos os meus erros, todos os pecados que eu cometi, trouxeram consequências. Trouxeram. A pior delas é viver longe de Cristo. Então, assim, você não tem paz. Você não vive em paz. Você acha que você já foi longe demais. Ai, eu pequei demais. Não tem mais como retornar. Deu, é o fim da linha para mim. Sai dessa posição em nome de Jesus. Saia desse lugar em nome de Jesus. Você não precisa de uma nova identidade. Você não precisa ser pertencente àquilo que o mundo acha legal, que é muito maneiro. Para com isso. Para de tentar viver um personagem que você sabe que você não se reconhece, que você não se vê longe de Deus. Você ama Cristo. Para de tentar ficar indo a lugares, cometendo tais pecados. Você não vai conseguir ficar longe do seu primeiro amor, que é Jesus. Você não precisa de uma nova identidade. Você precisa voltar para aquele que nunca esqueceu de quem você é. Cristo já te conhece, já reconhece você. E se você não se reconhece, não conhece a sua identidade em Cristo, esse é o momento de retornar e estabelecer um relacionamento com o Senhor para que Ele revele isso a você. Ai, não tem como eu voltar. Tem. Se arrependa. Confesse. E seja uma nova criatura. Lê a palavra de Deus, aquilo que diz a respeito de nós, as novas chances que o Senhor nos dá. Cristo não morreu por aqueles que estão salvinhos, as ovelhinhas, os que não erram. Cristo morreu por pecadores como nós, que carecemos dele, da graça, misericórdia dele. Corre para a palavra de Deus, lembra de tudo o que Jesus deixou para nós, disse para nós, e a palavra de Deus é viva e eficaz. Pode falar o seu coração também, se volte a isso. Tira da sua cabeça essas vozes que tentam enganar você, dizendo que não, fim da linha, você já era, perdeu a chance. Não é isso que Deus diz, não é isso que a palavra de Deus diz. Foque na palavra de Deus, naquilo que o Senhor diz a respeito de você. Procure aquilo que Deus pensa sobre você, porque às vezes nem aquilo que você está pensando sobre você é verdade, ou seja, relevante assim. Existe uma identidade a ser revelada a você, que não é o padrão do mundo, que não é vivendo em pecado, que não é fazendo aquilo que te traz liberdade, mas na verdade só te aprisiona. A sua verdadeira identidade está em Cristo. Busque-a nele. Muito obrigada por se sentar comigo. Eu espero que o próximo banquete seja entre você e ele.